um trabalhador portuário anônimo começou a postar uma série de vídeos perturbadores. E agora, ele desapareceu sem deixar rastros. Nos vídeos, ele mostrava containers emitindo gritos assustadores. E a internet logo entrou em frenesi, tentando explicar o que estava acontecendo. Seria um viral bem feito? Algo sobrenatural? Ou ele tinha realmente descoberto algo que não deveria? Mas a parte mais bizarra dessa história veio depois. Assim que os vídeos começaram a bombar, o homem simplesmente sumiu. Nenhuma explicação, nenhum aviso. Só sumiu. Agora, muitos acreditam que ele foi silenciado. E que talvez ele estivesse mais perto da verdade do que imaginávamos. Trabalhando no porto, sua rotina era simples: inspecionar e movimentar containers que chegavam diariamente. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. No início, eram apenas ruídos sutis, rangidos metálicos, talvez o peso da carga se ajustando. Nada demais. Até que uma noite, ele ouviu algo impossível de ignorar. Eram gritos. Gritos abafados, desesperados, vindo de dentro de um dos containers. Aquilo não parecia um erro mecânico. Parecia alguém pedindo socorro. Assustado, mas determinado a entender o que estava acontecendo, ele começou a gravar. Nos vídeos, os imensos containers de aço aparecem imóveis, mas os sons que saíam de dentro eram perturbadores. Alguns frenéticos, outros quase sussurrados, como se quem estivesse lá dentro estivesse perdendo as forças. Ele postou tudo online, perguntando: o que poderia estar ali dentro? Por que ninguém estava investigando? E foi aí que a internet fez o que faz de melhor. Teorias surgiram aos montes. Tráfico de pessoas, uma operação secreta, um experimento sombrio. Enquanto os vídeos explodiam em popularidade, algo ainda mais inquietante acontecia. Autoridades e funcionários do porto simplesmente ignoravam as denúncias. Nenhuma resposta oficial, nenhum comentário. Só silêncio. E não parou por aí. Outros trabalhadores começaram a relatar anonimamente que também tinham ouvido sons estranhos, mas tinham medo de falar. Diziam que, quando tentavam relatar o que ouviram, eram ignorados ou, pior ainda, advertidos a ficar calados. O autor dos vídeos começou a se preocupar. Ele dizia estar com medo, mas se recusava a parar. Queria mostrar a verdade. E então, do nada, silêncio total. Nenhum novo vídeo, nenhuma atualização. O perfil simplesmente sumiu. As redes sociais do trabalhador portuário foram apagadas ou abandonadas sem explicação. Preocupados, seus seguidores tentaram encontrá-lo, mas ninguém sabia onde ele estava. Nenhuma pista. Nada. Enquanto alguns acreditavam que ele tinha se escondido por medo, outros tinham uma teoria ainda mais sombria. Ele foi silenciado. Mas, em vez de esfriar, a discussão só esquentou. Fóruns e investigadores independentes começaram a analisar os vídeos, tentando melhorar o áudio, identificar a localização exata e entender o que realmente estava acontecendo. Muitos apontaram que containers já foram usados em esquemas de tráfico humano. E se ele tivesse descoberto uma operação dessas? Meses depois, outros trabalhadores do porto relataram que continuavam ouvindo os mesmos sons assustadores. Mas agora havia um problema. A segurança do porto tinha sido reforçada. Ninguém podia se aproximar de certos containers. Alguns disseram ter visto cargas sendo movidas rapidamente no meio da noite, sem nenhum registro oficial. A cada nova revelação, a tensão só aumentava. E uma pergunta pairava no ar: será que esse tipo de coisa está acontecendo em outros portos ao redor do mundo? Até hoje, o mistério continua sem resposta. Os vídeos ainda circulam na internet, dividindo opiniões. Seria ele um denunciante que viu algo que não deveria? Ou apenas um farsante que sumiu no momento certo? Mas se fosse tudo mentira, por que ele desapareceu tão de repente? Talvez nunca saibamos a verdade. Ou talvez só estejamos vendo a ponta do iceberg. Mas o que torna esse caso ainda mais assustador é que ele pode não ser um caso isolado. Cada vez mais, pessoas começam a conectar desaparecimentos aparentemente sem relação.
levantando a possibilidade de algo muito maior e muito mais sinistro acontecendo debaixo dos nossos narizes. Os números são assustadores. Oficialmente, cerca de 170 mil pessoas são registradas como desaparecidas todos os anos. Mas especialistas afirmam que esse número pode ser muito maior. Só no Reino Unido, a polícia recebe mais de 330 mil relatos anuais. Globalmente, estima-se que mais de 600 mil pessoas simplesmente desaparecem sem deixar rastros. E a pergunta que ninguém quer fazer é: quantos desses casos estão ligados a operações ilegais? O sumiço do trabalhador portuário levanta uma teoria perturbadora. Se ele realmente expôs algo que não deveria, será que foi silenciado? Pior ainda, será que há pessoas poderosas garantindo que essa verdade nunca venha à tona? A ideia de uma rede global facilitando esse tipo de crime não pode ser descartada. E essa não seria a primeira vez que alguém que tentou expor a verdade simplesmente desaparece. Ao longo dos anos, vários jornalistas e denunciantes sofreram ameaças. E alguns pagaram com a própria vida. O padrão é claro. Quando alguém chega perto demais, acontece algo com essa pessoa. E se esse trabalhador estivesse no caminho certo? Se os vídeos que ele postou fossem, de fato, a prova de uma operação clandestina de tráfico de pessoas dentro de contêineres? Se isso for verdade, as implicações são aterrorizantes. E o pior, os números de desaparecidos continuam crescendo. Investigações sobre redes criminosas mostram que o transporte ilegal de pessoas por via marítima acontece o tempo todo. E pode estar acontecendo bem diante dos nossos olhos. A questão é: quem mais está disposto a arriscar tudo para expor essa verdade? Os relatos de sobreviventes que conseguiram escapar dessas condições são simplesmente aterrorizantes. Pessoas presas dentro de contêineres de metal por dias, ou até semanas. Sem comida, sem água, sem ar fresco. O calor escaldante durante o dia, o frio cortante à noite. Tudo isso enquanto enfrentavam um medo constante, o de serem descobertas e simplesmente eliminadas. E agora surge a pergunta inevitável: será que os gritos nos vídeos do trabalhador portuário eram dessas vítimas? Muitos especialistas acreditam que sim. Há diversos registros de redes criminosas que utilizam contêineres para transportar pessoas ilegalmente, muitas delas sem qualquer chance de sobrevivência. Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é a reação das autoridades. Ou melhor, a falta dela. Casos de desaparecimento são rapidamente descartados como fugas voluntárias. Investigações são interrompidas sem explicação. E provas simplesmente desaparecem. Por quê? Quem teria interesse em silenciar essas histórias? A escala do problema é global. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas desaparecem sem deixar rastros. Famílias em busca de respostas são recebidas com burocracia, portas fechadas e um silêncio ensurdecedor. E é exatamente esse padrão de omissão que faz muitos acreditarem que há algo muito maior por trás disso. Se for verdade, estamos falando de uma rede criminosa operando em uma escala que ninguém jamais imaginou. E se pessoas como o trabalhador portuário realmente estão sendo silenciadas por tentarem expor essa realidade, então pode haver algo muito mais sombrio por trás dessas histórias. Se tudo isso estiver acontecendo de fato, estamos diante de algo muito maior e muito mais assustador. Uma operação criminosa em escala industrial, protegida por camadas e mais camadas de silêncio. E a pergunta que fica é: por que ninguém está fazendo nada? Alguns dizem que essas redes ilegais são lucrativas demais para aqueles que realmente têm poder. Outros acreditam que a polícia e as autoridades simplesmente não conseguem lidar com a magnitude do problema. Mas há também quem suspeite que certos grupos, dentro dos próprios governos, possam estar envolvidos. O que ninguém pode negar é o fato de que centenas de milhares de pessoas desaparecem todos os anos. Pessoas que nunca mais são vistas. E histórias como a do trabalhador portuário desaparecido só reforçam a sensação de que há algo obscuro acontecendo.
algo que muitos preferem não enxergar. Os que se vão, ficam sem voz. E aqueles que tentam expor a verdade, somem sem deixar rastros. Mas, conforme mais pessoas tomam consciência, cresce também a necessidade de respostas. O desaparecimento desse trabalhador pode ter sido apenas um caso isolado, ou pode ser a ponta de um iceberg muito maior. Se tudo isso estiver acontecendo diante dos nossos olhos, então estamos diante de um dos maiores encobrimentos da história moderna. A única forma de lutar contra isso é continuar questionando, continuar falando, recusando-se a deixar essas histórias caírem no esquecimento. A verdade pode estar enterrada, mas um dia ela pode vir à tona. Até lá. Essa história continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso tempo.